Olá, boa noite. Estamos iniciando o capítulo 20 de Deuteronômio e a gente vai, hoje não é uma live muito longa, né? E hoje a gente tem dois enunciados, um enunciado só, que são normas acerca da guerra, e vamos ver o que Deus tem para nós. Então, fazendo nossa oração, né? Pedir a Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, obrigado porque o Senhor divide conosco a herança de poder chamar Deus de Pai, a herança que temos compartilhada contigo, porque se não fosse pelo Senhor Jesus, a gente não teria esse direito. Então, esse direito de não precisar e não ter e não conseguir comprar a sua misericórdia, comprar a nossa salvação, comprar o nosso perdão, comprar a limpeza pelos nossos pecados, nada disso vem de nós. Nada do que a gente fizer é capaz de conseguir comprar, ou de conseguir adquirir, de conseguir ter o nosso perdão, nossa misericórdia, porque tudo isso foi nos dado pela sua graça, e eu agradeço porque temos acesso a ela. Que a gente nunca leve a sua graça como algo banal, que a gente nunca tenha por certo sempre as coisas da nossa vida, Senhor, que a gente possa valorizar cada minuto de sermos cristãos, cada minuto de te chamarmos Pai, cada minuto, Cristo, de podermos compartilhar com os nosso próximo sobre o teu nome, cada minuto do ar que respiramos, do alimento que comemos, cada minuto da nossa saúde, meu Deus, que a gente possa sempre, sempre, sempre olhar para a nossa vida, olhar para dentro de nós e ver a sua vida, a sua mão na nossa história. Obrigada, Jesus, obrigada. Que o Senhor possa nos deixar cada vez mais confortáveis com a sua palavra, que cada vez que a gente se unir aqui, meu Deus, que alimentar o nosso espírito seja o momento mais prazeroso do nosso dia, independente do que tivermos feito, que seja o melhor momento do dia, esse do nosso encontro, não somente com a nossa igreja, com todos nós aqui como igreja, porque somos todos igreja, mas por sabermos que a sua presença aqui está. Então, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo me toque, que o Senhor Espírito Santo possa pôr as palavras corretas, que o Senhor me explique, desvende dos meus olhos de tudo aquilo que eu ler, para que a gente tenha clareza naquilo que o Senhor quer revelar. Que sejamos invisíveis aos males e todos os ataques que são feitos a nós diariamente. Que os seus anjos nos protejam, que a sua palavra de vitória esteja em nossa vida. Que a gente possa ver, sentir e saber que a sua vitória é a nossa vitória, e saber que a nossa vitória é a sua vitória. O seu nome é o que nos dá a vitória em tudo, Jesus. Obrigada. Que a gente possa enxergar como vitória todas as coisas da nossa vida, tanto altos e baixos, mas que a gente possa enxergar que foi feito para o nosso bem, porque amamos e louvamos e tememos a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse privilégio de estarmos aqui unidos, alimentando o nosso espírito hoje. Que possamos ter uma boa live e que o Senhor nos livre das distrações. Em nome de Jesus Cristo, agradeço. Amém. E consagro a Ti também essa live. Amém. Vamos lá. Capítulo 20 de Deuteronômio. Tomando um chazinho. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo. É aqui que Deus faz. Como é que é o, essa é a única palavra que eu sempre travo, porque eu não sei ela, meu Deus, em português. Eu já busquei em Google. Pera, só um minuto, gente, porque essa palavra eu preciso. Preciso. Statement. Peraí. Inglês, português. Declaração. Essa declaração que Deus fala. Isso aqui, esse momento em que Deus está dizendo, tudo, se você encontrar algo maior do que você, um problema mais difícil do que você pode imaginar carregar, algo mais complicado na sua vida, algo mais triste, algo mais, e tudo o que quer que seja na sua vida que você tenha, que seja algo mais assim, como eu vou explicar? De amedrontar você. Lembre dessa frase agora de Deuteronômio 1, versículo 1 do capítulo 20. Olha o que Deus está declarando aqui nesse momento. Quando saírem para lutar, seja você saindo da sua casa, da porta da sua casa, contra seus inimigos, que é a nossa batalha, dia a dia. Não é só inimigo de pessoa, não, mas é o horário que a gente está atrasado, ou então é o nosso humor que não está muito bom, ou então contas estão chegando, qualquer coisa.
e enfrentarem cavalos e carros e exército maior do que o seu, não tenham medo. Isso aqui é a declaração que a gente precisa na nossa vida. Tudo que você enfrentar e você ver que está acontecendo com você, não tenham medo. Aí aqui, obviamente, a gente está falando dos israelitas porque a gente não estava no Egito para ser libertado por Deus. Mas a gente está com o mesmo Deus que libertou eles do Egito. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Isso aqui, eu estou sentindo de falar isso, eu acho maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor também nos tirou de quando estávamos perdidos. É muito lindo. Então, quando a gente está falando aqui, não, mas ele não tirou do Egito, mas Deus nos tirou também da nossa escravidão do pecado. E isso aqui pode ser visto como isso. Eu agradeço, aleluia, por essa revelação maravilhosa. Deus está conosco. É o que está escrito aqui. Se ele tirou os israelitas do Egito, ele também nos tirou da escravidão, porque eles estavam escravos no Egito, e nós também éramos escravos do pecado. Então, se ele nos tirou de lá, ele está conosco e nos diz, não tenham medo. Por quê? Porque ele é o mesmo Senhor que nos tirou do pecado. Ele é o mesmo Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito quando eles eram prisioneiros e escravizados. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Ele dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, ele vai com vocês. Ele lutará, isso aqui já é o suficiente para a gente não ter medo, né? Ele lutará contra os seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém, Deus está funilando ali a parte de quem está indo para a guerra, dos soldados e tudo mais. Eles têm uma obrigação, eles têm o que fazer, e aí, se eles não fizeram, Deus fala: vai, faça isso. Então, se houver alguém nessa situação que ainda não comeu de seus frutos, né? Vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria os seus frutos. Deus, a recompensa, quando ela é dada, né? Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Isso é importante a gente ver, porque isso aqui é quando a pessoa, quando uma. Não vou explicar isso, peraí. A pessoa tomaria como esposa antes que amedronte mais alguém. Isso aqui, ó. Isso aqui é a parte da influência, né? Você está sendo influenciado por alguém. Isso aqui Deus sempre se preocupa bastante. Então, se você estiver, vá para casa antes que você amedronte mais alguém. Vocês lembram dos episódios em que não só quando ele manda, né, os espiões lá para poder ver a terra antes, que eles voltam com uma declaração horrível, né, com um report, sei lá, horrível, e eles falam que tudo é ruim na terra porque... desculpa. A terra é boa, mas tudo é ruim porque tem gigantes e tudo é mais complicado e que eles nunca conseguiriam vencer porque é muito difícil e que não sei o quê. Porque um influenciou o outro. Outra vez, com Moisés e o seu povo, quando um falava que Moisés não tinha que ser o líder, todos diziam que era o líder. Quando um dizia que precisavam de ter um Deus para eles poderem glorificar lá e adorar, fizeram o Deus deles, líderes que ele tanto queria. Então, a influência de um para outro é muito importante a gente entender que o Espírito Santo nos dá, e Deus, obviamente, depende de Deus, né? O Espírito Santo nos dá a convicção. Isso é um dos atributos do Espírito Santo, a convicção. E é importante a gente ter convicção em Deus, nos princípios de Deus, obviamente, porque ninguém vai nos levar para onde o vento for, onde a banda toca, onde o vento, né, a voz do povo é a voz de Deus, e não sei, ninguém te leva
como eu posso falar? Influenciado, essa seria a palavra correta, influenciado quando você está enraizado em Deus somente, ok? Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham a paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo entra da cidade, todo o povo dentro da cidade o servirá com trabalhos forçados. Se eles se recusarem à proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhe entregar a cidade, matem a espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, crianças, os animais e todos que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente a cidades muito distantes cidades distantes e não as cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo o ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Só Deus sabe o porquê esses aqui precisam ser destruídos e o porquê desses aqui não, né? Só Deus sabe o porquê ele tem toda a história dos amorreus. Nós também temos, obviamente, mas toda a história dos amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, tudo isso a gente tem que entrar em estudo bíblico mais profundo para saber especificamente de onde vem, o que são, né? E tudo mais, tá? Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisa que vocês fariam. Vocês fariam, não, desculpa, coisas que fariam vocês, ou seja, que vocês fariam, pecar contra o Senhor seu Deus, porque Deus sabe que eles têm um coração, qual é a palavra que ele usa especificamente? Coração obstinado. Obrigada. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores dos machados, comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Eu amo essa frase. Cortem porque a árvore dá fruto, né? E Deus sempre fala sobre dar o fruto, sempre fala sobre a árvore que dá fruto. Cristo seca uma que não dava fruto, né? Então não corte a árvore. Tá falando para eles aqui nesse específico momento. Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão fruto e usem-nas para fazer equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia, né? Machado, coisas que eles precisariam, obviamente, da matéria-prima da árvore para fazer, ou da madeira especificamente para fazer. É isso, tá bom? Então, fiquem com Deus. Só que finalizamos a nossa live de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, quarta-feira, já, dia 17 de janeiro, a gente está indo para o finalzinho também, daqui a pouquinho, né? Já passamos da metade. E é isso, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente se fala. Amei a sua mensagem, eu vi aqui agora. Muito obrigada. Deus é o único que nos livrará do mal. Amém, 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 sempre. Um beijo, fiquem com Deus. Tá? Até amanhã, gente. Beijo, beijo, beijo. Bom descanso para todo mundo.